instante a orar por essa pessoa que está do seu lado. Mas você não vai pedir nesse momento para que ela seja curada, restaurada, liberta. Não é isso. Você vai pedir para que Deus, nesse momento, abra o coração e os ouvidos dessa pessoa para aquilo que Deus vai falar nessa noite. Porque, mais uma vez, eu quero dizer que não é o Mateus, mas é o Senhor. E eu tenho certeza que grandes coisas Ele pode fazer. Um minutinho, ore por essa pessoa. Pai, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já se faz presente neste lugar, Jesus. Eu sei que desde os louvores o Senhor já vem ligando o nosso coração com o seu coração, Jesus. Então que nesse momento não haja nenhum tipo de distração, nenhum tipo de dispersação, Jesus. Mas que somente o Senhor, somente a sua voz, Espírito Santo, somente a sua voz alcance os nossos ouvidos e os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, eu quero ler um texto, uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. É uma passagem bastante conhecida. Mateus 11, 28. Se a minha voz estiver um pouquinho chatinha aí de ouvir, gente, é que eu estou nervoso. Quando eu recebi esse tema, essa mensagem do Senhor ao meu coração, eu tenho bastante temor em já sair falando e achando que já é aquilo, porque eu sou que nem Gideão, eu gosto de confirmar as coisas primeiro. E Deus me trouxe esse tema e eu fiquei quietinho na minha, pensando, orando, pedindo para que Deus direcionasse aquilo que Ele ia falar. E aí, há umas 2 semanas atrás, era para a Nath ter ministrado louvor no culto de ceia. Mas aí ela pediu para mim para que a gente trocasse. Ela falou, ministra você, eu ministro depois, no outro culto. Eu falei, amém, eu faço, não tem problema. E eu não imaginava, vocês vão entender já por quê. Eu não imaginava o que iria acontecer aqui hoje. Não passou no meu coração em nenhum momento. Eu não falei para ela do que eu iria pregar, mas eu sabia as canções que ela ia cantar porque a gente participou do ensaio na quarta-feira aqui. E na quarta-feira, Deus confirmou ao meu coração que era exatamente isso que Ele queria falar, porque as músicas que foram ministradas aqui, todas elas têm ligação com aquilo que eu quero falar hoje. Então eu tive certeza que era direcionamento do Espírito Santo. E você vai entender aquilo que eu estou falando. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos mais um minutinho. Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, ela vai ser ministrada, ela vai ser falada, Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, mais uma vez, como eu falei lá no comecinho da outra oração, que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz, Pai. Que nós possamos agora, Jesus, te ouvir,
tira de nós todo o cansaço, tira de nós todo o abatimento, toda a exaustão, que nós possamos ouvir a sua voz, Pai, e descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma época um pouquinho complicada, né, gente? Um pouquinho difícil para se viver. Vivemos dias cansativos, exaustivos, dias que a gente chega em casa e a gente quer fazer só o quê? Tomar um banho e deitar. Eu não sei você, mas eu tenho vivido dias assim muito cansativos. Dias em que, às vezes, a gente até quer assistir uma série, até quer assistir um filme completo, só que com 20 minutos, 15 minutos, a gente se pega caindo de lado, né? Dando aquelas pescadas. E não consegue terminar nem os primeiros minutos do filme. Dias bem cansativos. E aí a gente sempre bota a culpa, é o calor demais, né? Naquela época, um pouquinho antes, é porque está muito frio, então dá muito sono. Né? Nunca é porque o nosso dia a gente não conseguiu parar para fazer nada. Sempre é alguma outra coisa. É meu trabalho que me cansa. É porque eu estudo até tarde. E aí eu não consigo. Sempre tem alguma desculpa, né, para esse cansaço, essa exaustão que a gente vem vivendo nesses últimos dias. E a impressão que dá é que quanto mais mais os dias vão passando, mais cansado a gente fica e menos horas o nosso dia vai sobrando. Né? Parece que o dia tem encurtado. Né? A gente está vivendo dias assim que 8 horas parece que a gente viveu 2. 16 horas parece que a gente viveu 4. Né? Dias muito, muito curtos. Só que nunca é porque eu estou ocupando os meus horários. E aí, quando eu pensando nessa questão, pensando nesse tema, eu fui procurar saber um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre por que nós andamos tão cansados nesses dias. Por que os nossos dias têm sido tão exaustivos? E aí eu encontrei uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, lá de 2022, 3 anos atrás. Uma pesquisa que me preocupou, me deixou um pouco preocupado. Mas é uma pesquisa que já trazia uma preocupação para os profissionais da saúde. E nós temos aqui vários profissionais da saúde que depois vocês podem me dizer se esse dado é correto ou não. Mas essa pesquisa, ela dizia que nós estamos vivendo dias onde o ser humano, ele não desliga. O ser humano, o ritmo da nossa vida não nos permite nos desligarmos para que a gente possa ter pelo menos uma noite tranquila de sono. Lá ele traz 5 apontamentos que eu gostaria de ler para vocês e que procura ver se você não se identifica com algum dele, se não tem a ver com aquilo que você faz. O primeiro, um ritmo de vida que não desliga. Nós estamos trabalhando o tempo todo e quando não estamos trabalhando, procuramos por trabalho. Por quê? Quando eu estou em casa, o celular toca fora do expediente. E o que eu faço? Eu atendo. As redes sociais chamam a minha atenção. E o meu celular é bombardeado por notificações constantes. Deixa eu só fazer uma brecha aqui. Levantar uma questão. Há 3 semanas atrás eu fui participar de uma palestra
de uma professora psicopedagoga que ela trouxe como tema a preocupação com as telas excessivas para adolescentes e jovens. E eu fui assistir e uma coisa me chamou muito a atenção. Ela disse que enquanto ela preparava essa palestra, enquanto ela preparava esse encontro, ela colocava o celular do ladinho do computador onde ela tinha que fazer o trabalho dela, e ela disse que o tempo todo o celular dela chegava notificações. E ela parava, ela ia ver, e aí ela parava, ela ia ver, todo o tempo isso. E ela não conseguia terminar a pesquisa dela, a apresentação dela. Porque o tempo todo ela estava recebendo notificações. E aí ela fez um teste. Ela falou, quer saber? Eu vou desligar todas as notificações do meu celular. E ela tirou todas. No dia que ela fez isso, ela conseguiu finalizar a apresentação dela, o trabalho dela, para que ela pudesse fazer essa palestra. E aí ela disse assim que, a partir daquele dia, as notificações do celular dela ficam totalmente desligadas. Ela falou, se alguém precisar, vai me ligar. Não vai mandar mensagem. Quando a pessoa está com urgência, ela liga. E ela deixou completamente desligado aquilo. E eu não sei se você já reparou, mas comigo acontece isso. Às vezes eu estou aqui, dando uma olhadinha nas redes ou numa conversa do WhatsApp, e quando termina, eu desligo, eu fecho o celular, coloco em cima do balcão e vou fazer outra coisa. Mas é quando eu viro as costas, ele faz trim, chamando de volta. Existe um mecanismo nos aparelhos celulares que, quando você sai dele, ele percebe. E aí a função dele é fazer o quê? Você voltar para o que você estava fazendo. É mentira ou é verdade, gente? Não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece. E aí, depois que eu participei dessa palestra, eu tenho só alguns aplicativos que ainda me enviam notificação. A maioria eu desativei também. E, gente, é um livramento na vida. Olha, é um livramento. Tem diminuído muito. Experimenta fazer, para você ver. Mas isso aqui deixa a gente cansado também. Porque a gente não desliga. O cérebro fica trabalhando. O segundo ponto, uma sobrecarga de estímulos, porque nós temos uma hiperconexão digital hoje. Nós somos bombardeados o tempo todo de notificações, de séries novas que estão lançando, de filmes novos que estão saindo. O tempo todo nós somos chamados a estar conectados. Experimenta ver isso também na sua casa. Acessa um exemplo, tá, gente? Uma Netflix hoje. Pode ser qualquer outro streaming que você tem aí. Hoje tem lá, lançamento. Quando é amanhã, lançamento. Depois de amanhã, lançamento. Por quê? O tempo todo você tem que estar ali, conectado, assistindo, preso ao que está sendo transmitido. 3. Uma busca incessante, constante, por resultados. Isso também gera cansaço. Não porque eu preciso emagrecer mais 5 quilos. E preciso mesmo. Não porque eu preciso tirar nota 10 na faculdade. Não porque eu preciso ser o melhor no meu trabalho. Não porque eu preciso. A gente sempre está precisando. Aquela frase que diz que o ser humano nunca está contente com aquilo que tem, é verdade. É verdade. Você compra um carro hoje, quando é amanhã você fala, nossa, aquele outro lá, caramba, é muito mais legal. Eu preciso muito de um trabalho, eu arrumo um trabalho, no segundo dia eu estou falando, não era esse que eu queria? Vou procurar outro? O tempo
todo nós estamos em busca de resultados. Nós queremos o tempo todo ser saciado em alguma coisa. Quarto ponto. Não temos mais tempo para lazer, sono e descanso real. Olha isso como é preocupante, gente. Adultos dormem hoje, em média, de 1 a 2 horas. O corpo e a mente não têm nem tempo para se recuperar. E isso é de 2022. Já se passaram 3 anos dessa pesquisa. E mudou alguma coisa? Não. Nós estamos ainda procurando. Nós estamos ainda cansados. 5. E aqui é cruel, porque são as pressões emocionais e culturais. E aí ele divide esses 5 em 3 pontos. Uma comparação constante com o que é apresentado nas mídias sociais. Eu nunca sou bom o suficiente, porque o outro lá é mais feliz. Porque o outro lá tem. Porque o outro lá possui. Uma pressão estética, profissional e de consumo. A sensação de que sempre precisa fazer melhor, fazer mais, mais e mais. E aqui, menos apoio comunitário. Famílias e vizinhanças cada vez mais distantes. Menos tempo para relacionamentos significativos. Essa semana, eu e você, quem nós visitamos aqui da igreja? Para quem nós oramos aqui da nossa igreja? Com quem nós conversamos aqui? Eu estou falando só dessa comunidade. Para quem nós mandamos mensagem, perguntando: e aí, amigo? Como foi o seu dia hoje? Como foi a sua semana? Há uns dias atrás, o pastor fez isso no grupo dos homens, né? Acho que não sei se foi esse mês ou mês passado. No encontro dos homens, tinha um moço aqui que fazia um período que ele não vinha. E o pastor perguntou para ele, eu não vou falar o nome dele, perguntou: amigo, quem foi aqui da igreja que nesses 3 meses que ele dizia que não estava vindo, fazia 3 meses, te mandou mensagem? E eu fui com a cara no chão naquela hora, porque eu era um dos que não tinha feito isso. Eu fiquei envergonhado aquele dia. Porque nós estamos mais preocupados em satisfazer a nós mesmos do que pensar no outro. E eu não sei você, mas a Bíblia fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E o que nós temos feito para demonstrar esse amor? Eu estou curtindo uma fotinho dele no Instagram. Aquele coraçãozinho do Instagram é mentira. Ele não é real. Eu estou curtindo uma publicação linda que ele escreveu. Curtida na rede social não é sinônimo de afeto. Curtida na rede social não é sinônimo de preocupação com o próximo, de empatia. Não é. Voltando para o texto, o capítulo 11 de Mateus vai nos mostrar Jesus contrastando a incredulidade de cidades judaicas com a revelação dada aos simples. Se a gente voltar um pouquinho no texto, antes do versículo 28, a gente vai ver que Jesus está apontando para cidades que ele havia passado, ele havia manifestado o poder dele, ele havia falado com as pessoas, mas aquelas cidades não demonstravam arrependimento.
E aí, a partir de um pouquinho para baixo, versículo 25 e 27, só para a gente entender o contexto. Jesus louva ao Pai, porque o Evangelho foi revelado aos humildes e não aos orgulhosos. E ele afirma que somente ele conhece o Pai, mas que ele tem o desejo de revelar o Pai às outras pessoas. E aí chega no versículo 28 a 30 que nós lemos, onde ele faz um convite aos cansados e sobrecarregados para encontrarem um descanso real. Então o capítulo 11 de Mateus é um capítulo que traz um contraste, porque de um lado a gente encontra cidades e pessoas que não reconhecem a grandeza de Jesus, e do outro lado nós encontramos humildes e cansados sendo convidados para o reino de Deus, para andar com Deus. E esse convite hoje, ele está sendo estendido a mim e a você. Jesus está fazendo um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Hoje nós estamos aqui porque viemos encontrar em Jesus um lugar de descanso. E esse foi o tema que Deus colocou no meu coração. Jesus é um lugar de descanso. Eu sei que eu tenho uma cruz que eu preciso carregar. E você também tem uma cruz que você precisa carregar. Jesus, ele diz, tome a sua cruz e tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus faz o convite de tomar a sua cruz, de que a gente carregue a nossa cruz, é porque ele entende e ele sabe das situações que eu e você enfrentamos. É porque Jesus sabe dos problemas que vamos enfrentar na nossa vida. Só que o convite de seguir a Jesus é o convite de que a sua cruz pode ser carregada comigo. A sua cruz pode ser carregada também a partir de mim. Ninguém é obrigado a enfrentar situações e problemas sozinhos. Jesus está fazendo o convite. Vinde a mim. Venha. Pega essa cruz, está pesada, mas me siga. Porque sou eu quem trago um jugo suave e leve. Existe sim, ninguém aqui é isento de passar de problemas. Ninguém aqui é isento de ter preocupações na sua vida. Só que em hipótese alguma isso pode ser maior do que o reconhecimento de que todas as soluções para a nossa vida estão em Jesus. E que é mais fácil quando eu divido com Ele esse fardo. Mas Mateus, você não sabe o quanto é pesado para mim o que eu tenho enfrentado. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que se você dividir com Jesus, é mais leve. E eu tenho aprendido isso também na minha vida. Eu tenho aprendido também com as minhas situações. Eu também tenho problemas, gente. Eu também tenho lutas no meu trabalho que não são fáceis. Eu também tenho lutas na minha casa, com a minha família. Eu também tenho lutas que eu preciso enfrentar e que tem dias que eu quero chorar. Chorar. Porque não é fácil. Só que eu tenho aprendido que se eu dividir com quem pode solucionar, com quem pode me ajudar e tornar mais leve, com certeza não fica tão pesado. Não fica. E se você hoje está aqui, nesse lugar, é porque você já está cansado. E você está procurando alguém que possa dividir o seu fardo. É porque você já está procurando alguém
onde você possa dividir. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. E o convite foi feito: vinde a mim. Ainda um pouquinho mais sobre o contexto para que a gente possa entender o que acontecia ali em Mateus 28, do 28 ao 30. As pessoas daquela época, eles estavam sofrendo um peso político e religioso. Político porque Israel estava sob domínio dos romanos. Havia pressões econômicas, havia pobreza, havia desigualdade. Parece hoje, né, gente? Havia. O povo estava ansioso por quê? Libertação, alívio, descanso. Os fariseus daquela época, eles impunham 613 regras como forma de agradar a Deus. Muitos judeus estavam cansados, sobrecarregados, porque esse sistema religioso era pesado. E aí, por eles não conseguirem cumprir os mandamentos, eles se sentiam, sabe como? Como? Culpados. E insuficientes. Não parece, gente, os dias de hoje? Não parece? A religiosidade, ela faz isso com a gente. Ao invés de ajudar, ela faz com que a gente se sinta culpado. Jesus se apresenta não como mais um mestre exigente, mas como um mestre que traz descanso e libertação. É por isso que lá no versículo 30 ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, aquilo que eu trouxe para você de ensino e estilo de vida é algo leve e suave. Não se sinta culpado por isso. Não se sinta culpado. O convite de Jesus para dividirmos esse fardo com Ele faz com que a gente se sinta aliviado. Eu, quando eu orava, depois de ter pensado em tudo que Deus estava falando, tudo que o Espírito Santo estava trazendo, eu falava: Deus, como pode eu ter que falar disso diante de um problema que eu tenho? Eu também, Jesus, todos os dias eu chego na minha casa e falo para minha esposa: hoje foi difícil. Hoje eu estou cansado. Todo dia eu chego e eu falo: não dá mais, eu acho que eu vou entregar e vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu acho que para mim já deu, já basta. E eu falava isso para Jesus, eu falei: como que eu posso dividir isso com as pessoas? E foi assim que eu tive a certeza de que é para você falar mesmo. Porque não é você que vai falar, sou eu. Se você está cansado, você não é o único no mundo. Existem várias outras pessoas que também passam pelo cansaço físico, emocional e espiritual. Existem pessoas que também estão cansadas fisicamente porque elas não aguentam mais carregar o peso da cruz que elas têm. O peso das dificuldades diárias que ela enfrenta na vida dela. Existem pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente, porque elas ainda estão presas em situações que não é mais para elas estarem ali.
em situações onde já foi decretado a vitória e ela não sai, porque ela não consegue enxergar. E pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas espiritualmente, porque de verdade elas ainda não encontraram quem pode dar alívio a elas. Porque elas ainda não encontraram um Deus que pode transformar, que pode mudar, que pode tirar esse peso que está nas costas dessa pessoa. Ah, igreja, se a gente soubesse, se a gente conhecesse o verdadeiro descanso que nós temos em Jesus, a gente não estaria se sentindo tão cansados. Se a gente entendesse quem é que oferece o descanso verdadeiro, real, significativo, a gente não estaria passando por tantas e tantas sobrecargas na nossa vida. Se a gente entendesse que o que Deus quer é dividir com a gente esse peso que nós estamos vivendo, esse fardo que nós estamos carregando. Gente, se até Deus descansou, quem somos nós? Deus poderia ter criado o mundo em 2 segundos. Mas Ele dividiu. Foram 6 dias. E após os 6 dias, o que Deus fez no 7º? Descanso. Descanso. A gente precisa se desligar das preocupações da nossa vida. A gente precisa se desligar das coisas que nos tornam fadigados. Eu sei que lá no seu trabalho, você não vai sair. Não estou pedindo para ninguém pedir a conta do serviço aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas em entender que existem situações que não vai adiantar a gente querer resolver no nosso braço. É preciso que Jesus esteja à frente disso. É preciso que Jesus esteja conduzindo essa situação. Não é na minha força. Se fosse, com certeza tinha gente que nem aparecia mais lá. Mas não é. Não é. É em Jesus. É em Jesus. Eu preciso parar de me preocupar com essas coisas que só Jesus pode resolver. A gente precisa parar de se preocupar com coisas que não estão ao nosso alcance. Mateus também vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu faço isso, o que Deus faz? As outras coisas são acrescentadas. Então por que a gente está brigando com Deus, querendo resolver do nosso jeito? Por que a gente está brigando com Deus e querendo fazer do nosso jeito, se Ele já disse, querido, amigo, busca a mim, o meu reino, a minha justiça, e descansa. E descansa. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Deixa Deus proporcionar o descanso que nós precisamos. Igreja, se a gente entendesse, se a gente reconhecesse o descanso de Deus, a gente não viveria em crises de ansiedade. A gente não viveria com transtornos na nossa vida, dos mais diversos que existem aí. Se a gente entendesse que Deus ele só está preocupado
com que a gente busque o reino dele, muitas situações que a gente vive, que são desgastantes, a gente não viveria mais. E esses dados da Organização Mundial da Saúde seriam outros. É que aqui ainda eu coloquei pouco, viu, gente? Porque lá tem muito mais. Muito mais coisas. As clínicas de psicologia estão lotadas. E eu falo porque eu sei, gente. Lá na escola, quando a gente chama uma família e a gente vê que a questão emocional ali está totalmente desequilibrada, o conselho que nós damos para essa pessoa é: procure um psicólogo, para você e para o seu filho. E às vezes a pessoa vira para a gente e fala assim: mas eu já fui, só que não tem vaga. Não tem vaga. Está lotado, gente. Porque as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão em crise. Porque elas estão querendo estar à frente daquilo que não é controle dela. É de Deus. Também em Mateus vai falar: por que você anda ansioso? Se eu sou o Deus que cuido das plantas, que cuido dos animais, que não deixo faltar nada para eles, imagina eu e você, que somos chamados de filhos. Existe uma preocupação de Deus para conosco, de sermos filhos. Então, se Ele faz com que as plantas, os animais, vivam, e vivam bem. Olha quantas flores lindas vão nascer agora na primavera. Então por que a gente está preocupado, gente? Por que estamos vivendo preocupados? A gente precisa se preocupar em descansar. A Bíblia também vai falar que aos seus amados dá enquanto dormem. Enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da nossa casa. Deus está cuidando de nós. E o momento que a gente consegue dormir é o momento que a gente menos se preocupa. Então a gente precisa dormir mais. A gente precisa descansar mais. Abre lá em Salmo, capítulo 4, versículo 8. Estou terminando já, gente. Salmo 4, 8. Eu gostaria de falar muito mais aqui. O tempo não ajuda. Salmo 4, 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Algumas aplicações, 3 aplicações para a gente pensar. A primeira dela: Deus é um Deus de descanso presente. É Ele quem traz paz e segurança. É no Senhor que encontramos paz e segurança. Também em Deus nós encontramos descanso na presença de Deus. Salmo 23, um pouquinho para frente aí.
dos versículos 1 ao 3. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem uma versão que diz: refrigera a minha alma. Já experimentou do refrigério? O refrigério é aquela sensação de alívio, descanso. Uma vez eu estava orando no secreto, eu e Deus lá no meu quarto, e era um dia que eu estava muito cansado. E eu falei: Deus, tudo o que eu queria hoje era descansar. Sentir o descanso. E eu senti como uma brisa entrando no quarto, que veio até na minha direção, e toda aquela sensação de cansaço parecia que descia e foi embora. Isso para mim é refrigério. E a terceira e última aplicação é o descanso futuro. O descanso eterno prometido aos salvos. Descanso futuro para nós é o céu. É estar diante do trono de Deus. Porque lá não haverá dor, sofrimento, trabalhos árduos. Nós viveremos em comunhão perfeita com Deus. Lá haverá perfeita justiça e perfeita paz. Feche seus olhos. Eu gostaria que apagasse as luzes. E eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Começa a falar com Deus sobre o descanso necessário que você precisa hoje. O descanso necessário para a sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, se eles são problemas de questões físicas, de questões emocionais, ou se você simplesmente se cansou da igreja e de Deus. Se você está cansado, porque segundo você já procurou, você já foi atrás, você já pediu e não viu nenhuma mudança. Pense nisso, não tenha medo, pensa nisso. Pensa no descanso que você está procurando. E agora eleve isso ao Senhor.